11 horas mais 36 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, hein? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, divulgou os resultados do Censo Demográfico 2022. Por exemplo, o Brasil tem oficialmente 203.062.512 habitantes. É um aumento de 6,5% ou 12 milhões de pessoas em relação ao último censo, que foi realizado em 2010. Só que é a menor taxa de crescimento registrada pela pesquisa desde a primeira lá em 1872. São Paulo segue como o estado mais populoso, com mais de 44 milhões de pessoas, mais que o dobro que Minas Gerais, que registrou 20.538.000 habitantes. A maior parte das pessoas moram em apenas 319 cidades brasileiras, lembrando que nós temos 5.570 municípios. Enfim, além de outros muitos dados que nós vamos comentar aqui, agora fica uma pergunta: o que quer dizer esses números que eu falei há pouco? Qual que é a importância para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal? Bom, para nos ajudar, eu converso agora com o Roberto Luiz do Carmo, ele que é professor do Departamento de Demografia da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos de População, Elza Bercoó, NEPO Unicamp. Então, Roberto, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Câmara Total. E para quem está nos acompanhando, qual que é a importância da realização do censo a cada 10 anos? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que é bem importante a gente estar aqui e falar um pouco sobre o censo, né, sobre o significado do censo para a população. Para quem está nos acompanhando, então, Roberto, saiu essa informação, a pessoa respondeu o questionário e agora, sei lá, 203 milhões de habitantes. Eu passei algumas informações que São Paulo é o estado que tem a maior população, mais que o dobro do que Minas Gerais. Qual que é a importância do censo? O censo ele é fundamental porque ele permite que a gente construa melhores políticas públicas. Eu vou só dar dois exemplos, né? Por exemplo, quando a gente está elaborando uma política pública de educação, né, a gente precisa saber quantas pessoas frequentam a escola e quantas pessoas estão fora da escola, né? Então, a gente tem o censo escolar, que é realizado todo ano pelas escolas, pelo MEC, né? E com essa informação do MEC, a gente obtém uma clareza sobre as crianças e os jovens que estão frequentando a escola. Mas a gente não sabe aqueles que estão fora da escola, né? Então, o censo, ele permite que a gente faça essa avaliação, saiba exatamente quantas são as pessoas que estão fora da escola, quantas são as crianças, para que a gente possa fazer uma política pública específica para esse grupo, para atrair esse grupo de novo para as escolas, tá? Em relação à educação, em relação à saúde, também uma outra política pública fundamental, né? Programas específicos de saúde exigem que a gente conheça populações específicas, né? Então, por exemplo, programas sobre saúde da mulher. A gente precisa saber quantas mulheres a gente tem em determinados grupos etários, né? Então, são essas informações que são obtidas pelo censo que são fundamentais, né? Agora, professor, o IBGE, ele teve problemas para realizar essa pesquisa, porque eu estava lendo uma reportagem dizendo que o ideal seriam 3 meses de trabalho de campo em todo o país, e o que foi visto foram 10 meses. E aí nessa reportagem falava também sobre problemas de corte no orçamento, que o período não foi o melhor por conta da pandemia, de Copa do Mundo, de festas natalinas, férias escolares, mudança de governo, chuvas. Foi conturbado mesmo para realizar esse censo? Então, o censo, na verdade, ele é um grande retrato da sociedade de um país, né? Então, no caso do Brasil, esse grande retrato, ele vai refletir também essas questões todas conjunturais, né? Toda essa discussão, por exemplo, relativa à polarização política, né?
e os impactos disso em termos da visão do Estado, né? Com grupos tendo perspectivas diferentes sobre como deve ser a ação do Estado, que tipo de ação deve ter o Estado. Então, tudo isso acaba se refletindo no censo, né, que é realizado pelo IBGE, que é um órgão de Estado, né? Então, de certa maneira, essas dificuldades todas refletem a própria característica do país nesse momento. Mas o que é importante a gente chamar a atenção, né, é que esses resultados, nesse momento, eles trazem, por um lado, esse retrato que tem todas essas dificuldades, mas trazem também a possibilidade da gente fazer correções, né? Nós, os demógrafos que trabalhamos aí com o censo, né, temos ferramentas que a gente pode utilizar para diminuir os problemas relativos aí a toda essa dinâmica que a gente teve durante o processo da obtenção dos dados, né? Lembrando para você que está nos acompanhando, você também pode enviar o seu questionamento, fazer a sua pergunta através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD 97829-3776. Tem alguma dúvida em relação ao censo 2022? Os resultados saíram há pouco, então manda para a gente que nós estamos conversando com um especialista, com o professor do Núcleo de Demografia aqui da Unicamp. Roberto, a pesquisa sendo realizada durante a pandemia da Covid-19 trouxe alguma interferência ou alguma mudança nos resultados que nós tivemos? Porque, infelizmente, foram registradas 700 mil mortes aqui no nosso país, tinha medo de contágio. Este período da pandemia da Covid-19 trouxe interferência para o resultado? É importante a gente lembrar que a dinâmica demográfica ela é composta por três grandes processos, né? A natalidade, a mortalidade e a migração, tá? Então, se a gente observa os dados recentes do censo, né, nenhuma dessas grandes tendências, ela foi assim, pensando no médio prazo, no longo prazo, nenhuma das grandes tendências foi contrariada, né? Então, o que a gente observa, por exemplo, em termos da natalidade é uma certa diminuição ao longo do tempo, como a gente já pode observar dentro das nossas próprias famílias, né? Então, por exemplo, as nossas avós tiveram 10, 12 filhos, as nossas mães 5, 6 filhos, e a gente tem 1 ou 2 filhos, né, na nossa geração. E hoje a gente vê uma geração aí na faixa dos 30 anos sem nenhum filho, né? Então, acho que isso, essa diminuição da natalidade, né, que a gente chama o processo da queda da fecundidade, ela é bem clara. Em relação à mortalidade, especificamente, aí a gente teve alguns aspectos que a gente precisa destacar, né? Então, a gente tem também uma tendência, né, de aumento da expectativa de vida, né? Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, e na medida que elas vivem mais, também a gente tem uma certa tendência de aumento da mortalidade, né? Porque a gente tem mais idosos compondo aí a nossa sociedade, que é um processo de envelhecimento, né? Decorrente aí desse processo de envelhecimento. Então, essa grande tendência geral, ela é um pouco influenciada pela pandemia, né? Que realmente teve aí 2 anos, né? 2020 e 2021, onde esses números foram importantes, né? Mas o que é relevante a gente lembrar, né, é que essa ação da mortalidade pela Covid ela foi pontual. Então, a tendência é que nos próximos anos a gente continue aí, ou volte a tendência antiga, manter uma tendência antiga, um certo aumento da mortalidade, mas um aumento mais suave ao longo do tempo, né? Esse grande processo é o processo que a gente chama de transição demográfica, que é a diminuição tanto da natalidade quanto da mortalidade ao longo do tempo. É um processo que a gente vem vivenciando no Brasil desde a década de 1950, tá? E em relação à migração, que é o terceiro componente, aí esse terceiro componente ele tem um impacto maior, principalmente nas dinâmicas municipais, nas dinâmicas regionais. E a gente pode comentar um pouco mais quando a gente for falar da nossa região.
Combinado, a gente fala então mais sobre este papel da migração. Agora, professor, os pesquisadores, eles estimavam uma população entre 209 milhões e 213 milhões de habitantes. E o número divulgado foi de 203 milhões, é uma diferença considerável. Existe alguma explicação? E eu já emendo, em 1 milhão de domicílios, os moradores se recusaram a responder o IBGE. Isso pode ter afetado a contagem? Então, esta questão da recusa, né, é uma questão que está inserida nesse processo aí que retrata o nosso Brasil atual, né? Essa dificuldade de entender a importância do Estado, a dificuldade de entender a importância da gente ter dados coerentes para que a gente possa fazer políticas públicas coerentes. Então, reflete processos como desinformação, né, que foi muito grande também aí durante esse período, né, mas, de certa forma, essa recusa, ela pode, de alguma maneira, ser trabalhada de maneira que ela não reflita tanto nos dados, né? Então, isso acabou acontecendo, né, com o que a gente chama de imputação dos dados, né? Então, em locais onde foi possível a gente ter uma estimativa, né, o IBGE acabou realizando aí essa imputação dos dados para diminuir essa diferença relativa às pessoas que se recusaram a responder, né? Então, esse é um aspecto importante também. E um outro elemento, né, que você pergunta aí sobre a diferença entre os números, né? O número maior, né, que corresponde aí às projeções que haviam sido feitas no início da década de 2000, né? Elas trazem aí as informações referentes ao passado. Então, elas estão mostrando tendências anteriores ao que a gente conseguiu medir com o censo atual, né? Então, quanto mais anterior a projeção realizada, menor vamos dizer assim, a possibilidade do acerto, né? Então, por isso que a gente faz sempre o censo no ano zero, né? Por exemplo, 2010, 2000, né? E a gente faz a contagem no meio da década. Então, 95, 96, né? Só que a gente não teve a possibilidade de fazer essa contagem no meio da década agora nesse período, né? Foi um período bastante conturbado em termos da política do país, né? A gente teve impeachment, teve várias situações aí que acabaram inviabilizando a realização dessa contagem em 2015, né? E o que a gente espera é que agora a gente retome, né, sabendo da importância de conhecer a população, que a gente retome a realização das contagens no meio da década. Isso ajuda muito a gente construir projeções melhores, né? Esse número de 207 milhões, 206 milhões, diz respeito aí a uma relação entre a população que existia, que foi contada no censo de 2010, que era da ordem de 190 milhões, né? E, vamos dizer assim, o resultado que a gente obtém através do registro de nascimentos e o registro de óbitos. Então, o saldo aí entre nascimentos e óbitos nesse período de 2010 a 2022 foi da ordem de 16, 17 milhões, né? Então, a gente teria aí 190 milhões, mais 17 milhões, a gente teria aí essa estimativa de 207 milhões, né? Mas eu acho que isso também precisa ser um pouco contemporizado, né, tendo em vista as dificuldades. Em uma diferença de 3, 4 milhões, é importante a gente lembrar que corresponde aí a algo como 2,5%, né? O que estaria dentro do nível do aceitável de uma pesquisa como o censo. Lembrando que em todos os países do mundo, né, existe essa necessidade de correção do dado, porque é praticamente impossível que a gente reconte e visite todo mundo, né, dentro do período estabelecido pelo censo. Então, existe sempre aí uma certa defasagem, né, um nível que é aceitável de diferença em relação aos números. E 2,5% está bem dentro aí do que a gente esperaria
dentro dessa margem de diferença entre os números. Praticamente impossível fazer uma cobertura de 100% em um país como o Brasil, né, professor? É muito complexo, né? Você veja que foram mais de quase 200 mil entrevistadores, né? O Brasil tem uma extensão territorial gigantesca, né? É o quarto país maior em termos de extensão territorial, né, no mundo. Então, tudo isso traz complicações que são muito significativas. A gente tem toda a questão das desigualdades sociais, né, que acabam afetando a pesquisa. Então, algumas áreas de baixa renda é um pouco mais difícil a gente conseguir entrar por toda a questão da influência das milícias, do tráfico. Então, isso às vezes precisa de um tratamento mais aprofundado que não se conseguiu fazer nesse momento, né? Então, esse é um extremo da sociedade, e o outro extremo da sociedade são aqueles grupos que vivem em condomínios fechados, né? Um grupo de mais alta renda, e que também apresentou aí uma grande dificuldade para ser totalmente atingido durante esse período de realização do censo. Então, o censo é isso, ele retrata a nossa sociedade, né? Ô, professor, eu trouxe na minha abertura que foi o menor crescimento de uma análise para outra. A gente está falando aqui de 190 milhões lá em 2010 para esses 203 milhões de habitantes agora em 2022. O ritmo de crescimento ele está diminuindo. Existe uma preocupação ou por parte de governantes ou por alguma outra área para a questão de previdência, para a questão de crescimento do país? Esse crescimento que está sempre desacelerando traz alguma preocupação? Bom, esse crescimento, esse decréscimo na velocidade do crescimento populacional, ele está sinalizando para a gente, né, um processo que a gente vai vivenciar já na próxima década. A gente imaginou que esse processo fosse demorar um pouco mais para acontecer, mas ele já está acontecendo, a gente já começa a vislumbrar que é a diminuição da população brasileira, né? Então, na próxima década, a década de 2030, né, a gente já vai começar a vivenciar aquela que vai ser uma das principais mudanças demográficas do século XXI, que é a diminuição da população brasileira. Lembrando, né, que a gente teve duas grandes mudanças na população brasileira ao longo do século XX. A primeira foi o grande processo de urbanização que aconteceu a partir da década de 1950, e a segunda, associada à urbanização, é a queda da fecundidade, a queda do número médio de filhos por mulher. Então, esses dois processos marcaram definitivamente o século XX. E, em decorrência desses processos, a gente vai vivenciar aqui no século XXI, dois outros grandes processos demográficos, né? O envelhecimento da população, conforme eu já comentei um pouco, né? Decorre também do fato de que a gente tendo um número cada vez menor de crianças, a gente vai ter um peso proporcional dos idosos cada vez maior, né? E também, e esse é o central aqui desse ponto que você chama a atenção, o início da diminuição da população brasileira. Então, esses dois processos, envelhecimento e diminuição da população, vão impactar a nossa sociedade de maneira muito incisiva nessas próximas décadas. Ainda neste assunto, então, existe uma frase, não sei se o senhor concorda, que diz que um país ele só fica rico antes de envelhecer. Por este censo, por isso que você está comentando agora, com o crescimento diminuindo, a população brasileira, então, daqui a uns anos, pode ter aquela base da pirâmide mais estreita, então menos jovens, e o topo maior, é uma população mais envelhecida. Isso é um desafio a ser enfrentado? Esse é um grande desafio, né? Lembrando que esse envelhecimento ele tem vários custos sociais, né? Então, o sistema de saúde, por exemplo, para manter uma sociedade mais idosa, é um sistema mais caro, né? O sistema de previdência é um sistema que vai exigir uma maior entrada de recursos, por exemplo, para aposentadorias. Então, isso tem um peso muito significativo, né, em termos da organização da sociedade. E a gente precisa se preparar para isso,
né? Então, os dados estão aí para mostrar para a gente o que a gente precisa fazer, né? Nesse sentido, um dos aspectos mais importantes é que esse envelhecimento ele está associado, né, a uma diminuição da população em idade ativa, hein? Uma diminuição daquela população que está em idade de trabalhar, que é aquela população entre 15 e 59 anos, né? Então, essa população vai precisar de um investimento também específico, no sentido principalmente de aumento da sua produtividade, né? A produtividade dos trabalhadores brasileiros ela é muito baixa, né? E é um problema que a gente tem que enfrentar, porque a gente vai ter uma redução de população na próxima década. Isso significa, por exemplo, a necessidade de investimento em educação para esse grupo entre 15 e 59 anos. A gente precisa qualificar melhor esse grupo, né? Então, eu diria que o investimento em educação continuada, né? Então, não adianta as pessoas pensarem, bom, terminei o ensino médio, tá ok. Não, né? Para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade, essa educação, os processos formativos, eles vão ter que ser contínuos ao longo das próximas décadas, né? A gente vai precisar muito desse investimento em educação, né? E associado a isso, pensar também nas implicações no próprio sistema de previdência, como a gente conseguiria organizar melhor esse sistema, né, para atender todo o conjunto da população brasileira, que vai demandar o sistema. Sim. O professor, é comum nós ouvirmos notícias de países incentivando que a taxa de natalidade seja maior. Rússia, Hungria, Itália, França. Você imagina o governo brasileiro pedindo que os pais tenham filhos? Essa seria uma solução? Olha, o que a gente tem observado, né, nesses países que você chamou a atenção é a dificuldade da mudança, cultural depois que está implantada a redução da taxa da fecundidade, né? Ou seja, a partir do momento que uma geração ela se configura tendo um número menor de filhos, isso é muito difícil mudar, né? Então, existem políticas na França, por exemplo, de oferecer recursos, né, para a população para que ela tenha mais filhos, ó. Eu tenho a impressão que talvez esse não seja um caminho, no caso do Brasil, né? Talvez a gente possa pensar, como a gente é um país muito multiétnico, né, que a gente possa ter uma abertura maior, por exemplo, para receber migrantes. O Brasil é muito restritivo em termos migratórios, né? Talvez políticas um pouco mais favoráveis à recepção de população possam ter um efeito mais efetivo, né, do que políticas de aumento da fecundidade. Por outro lado, a gente também sabe, né, a partir dos estudos desses países onde já ocorreu esse processo de declínio da fecundidade, né, que existem políticas que são muito efetivas, né? E talvez a mais que tem obtido melhor resultado são as políticas de igualdade entre gêneros, né, para a configuração das famílias. Então, por exemplo, o pai e a mãe têm os mesmos direitos em relação ao período de licença paternidade e maternidade, né, questões que favorecem a responsabilidade compartilhada na criação e no cuidado dos filhos. Então, essas políticas são mais efetivas do que oferecer recursos para aumentar a fecundidade, né? Professor, pela primeira vez, muitas capitais perderam habitantes. O Rio de Janeiro, com menos 109 mil pessoas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Natal, Belém, Fortaleza também perderam. Existe um movimento de migração para o interior e uma explicação pode ser na flexibilidade do trabalho, no home office, custo maior das capitais, questão de mobilidade, por exemplo? Gabriel, esses fatores que você apresenta, eles são importantes sim, mas eu queria destacar um outro aspecto, né, que a gente já vem vivenciando nas regiões metropolitanas do Brasil já há pelo menos 30 anos, né, que é o processo de desconcentração da população que habita o centro das metrópoles, tá? Então, nesse caso, por exemplo,
os dados de 2022 reforçam um pouco essa ideia. Então, Belo Horizonte acabou perdendo população, mas a gente teve um crescimento muito acentuado, por exemplo, do contexto metropolitano. Cidades como Lagoa Santa, por exemplo, né, tiveram um crescimento muito expressivo, né? Então, eu acho que essa redistribuição, quando a gente pensa no caso das metrópoles, é como se fosse a continuidade e a acentuação de um processo que a gente já vinha vivenciando por conta disso que você já chamou a atenção, que são as dificuldades que a gente encontra na metrópole, né, em relação a condições de vida. Então, desde o preço da terra, é muito caro você comprar um terreno, comprar um apartamento no centro da metrópole, né, no município central, seja em Campinas, seja em Belo Horizonte, seja em Salvador. É mais barato você comprar um domicílio, conseguir morar no entorno, né? Então, só para dar um exemplo em relação à moradia. Sim. A questão do transporte, ela se mantém nesse contexto metropolitano porque as pessoas elas se mudam, né, mudam as suas residências para o entorno da metrópole, mas continuam trabalhando no centro metropolitano. Então, os próximos resultados aí que a gente espera do censo de 2022 vão permitir que a gente avance um pouco melhor nessa descrição, né? Então, só para chamar a atenção aí que existe essa dinâmica metropolitana, né, que é muito importante. A gente observa isso em todas as regiões metropolitanas. A gente, trabalhando os dados de maneira espacial, a gente conseguiu identificar isso com muita clareza. E segundo os E, dados. Oi, pode continuar. não, e além disso, tem as dinâmicas de desenvolvimento regional que são muito específicas, né? Então, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, a gente observa que os investimentos provenientes do agronegócio Sim. fizeram com que houvesse um crescimento dessas cidades menores, como Lucas do Rio Verde, Sinop, né, Primavera do Leste, que são cidades que estão aí num contexto de influência desses grandes fluxos de recursos, né? No oeste da Bahia também a gente consegue identificar, né? Luiz Eduardo Magalhães é um exemplo desse crescimento, né? Então acho que isso mostra um pouco essa dinâmica do desenvolvimento regional, que é muito significativo em algumas partes do país em termos de capacidade de atrair população. Acaba criando emprego e aí com isso a população acaba chegando então a essas cidades. Segundo os dados, a população aqui de Campinas possui 1.138.309 habitantes. É um aumento de 5,4% em relação ao censo anterior de 2010. Professor, esse crescimento pode ser atribuído à oferta de empregos que a gente está citando há pouco, polo tecnológico que está crescendo aqui na cidade, presença de universidades renomadas? Bom, exatamente. É importante a gente lembrar, né, que embora a gente olhando em termos relativos, esse crescimento ele não seja tão acentuado, ele está aí na ordem, né, no conjunto da década de 5%, né, então, de certa forma, a Campinas cresceu mais ou menos como o Brasil, né, nesse período, mas reflete isso. Agora, quando a gente olha em termos de volume, esse crescimento é da ordem aí de 58 mil pessoas, né? Mais de 58 mil pessoas, o que é bastante significativo, Sim. né? 58 mil pessoas que conseguiram, de alguma maneira, chegar no município e se estabelecer, encontrar alguma possibilidade de inserção econômica, alguma possibilidade de atendimento pelos serviços, né? Então, são esses dois grandes conjuntos aí de elementos que atraem população, né? Além do próprio crescimento vegetativo, né? Que é esse saldo aí entre os nascimentos e os óbitos. Então, nesse sentido, talvez Campinas não tenha atraído tanta população, mas tenha conseguido manter, né? Considerando aí esse saldo, esse crescimento vegetativo, aí esse saldo entre os nascimentos e os óbitos. E isso é muito significativo porque, por exemplo, que a gente acabou de falar do caso do Rio de Janeiro, do caso de Salvador, que não conseguiram reter aí essa população mesmo dentro do âmbito aí do crescimento vegetativo, né?
pensando para um município como Campinas, né? Então, houve este crescimento de 5%, mais 50 mil pessoas, no total, mais de 1 milhão de habitantes. O governo municipal, ele encara, então, como um desafio, mas também como oportunidade, professor? Isso levando em conta serviços públicos, saúde, educação, transporte. Na balança tem as duas coisas. É um desafio este aumento, mas também tem uma oportunidade a mais com mais pessoas na metrópole? Exatamente, né? Se a gente imagina que, por exemplo, a questão do transporte, né? A gente sempre está discutindo em Campinas a baixa densidade da ocupação. Então, Campinas é uma cidade muito espalhada, né? Na medida que a gente tem um volume maior de pessoas, de repente a qualidade do serviço de transporte, por exemplo, público, né, pode atingir um número maior de pessoas. Então, eu sempre gosto de pensar que a questão populacional ela precisa ser pensada como um ativo, né? Como um bem que pode ser utilizado pelo conjunto da sociedade. Ela reflete ao mesmo tempo a dinâmica da sociedade e tem que ser pensada, tem que ser trabalhada não como um problema em si, né? Mas como algo que pode ser operacionalizado para enfrentar determinados tipos de situação, né? Então, eu entendo aí que diversos contextos, né, podem ser repensados a partir dessa dinâmica demográfica. Políticas de saúde, políticas de educação, né, tudo isso realmente pode ser melhor avaliado a partir desses números. A concentração urbana de Campinas é a sexta maior do Brasil em densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. E a concentração urbana de Campinas é a 11ª maior do Brasil, com 2.089.229 habitantes. Professor, o senhor entende que existe uma concentração populacional grande e muitas vezes em áreas que não são tão extensas assim? Então, no caso de Campinas, né, é muito bacana, um exercício bacana dar uma olhada no Google Maps, né, e ver como a cidade está concentrada, ou como ela está desconcentrada dentro do âmbito aí do território da cidade. Então, Campinas, ela tem algumas concentrações, né, de população, mas é um espaço ainda muito grande, né, que poderia ser ocupado, vamos dizer assim, com outras atividades além do crescimento urbano, né? Mas, enfim, dentro desse contexto geral da distribuição da população no espaço, né, é importante lembrar, conforme a gente falou, né, essa dinâmica metropolitana. Então, a gente tem o centro, que é Campinas, crescendo pouco, mas a gente tem um entorno. Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Jaguariúna, que são cidades que estão crescendo bastante, né? Muito por conta dessa dinâmica metropolitana. Então, aí tem um outro aspecto, né? Não dá para pensar Campinas isoladamente, É. né? Campinas tem que ser pensada no contexto metropolitano, né? Porque as pessoas se deslocam para trabalhar e para estudar desses municípios para Campinas ou de Campinas para esses municípios, né? Que a gente chama de região metropolitana. Além disso, a dinâmica econômica gerada na região, né, fez com que Indaiatuba, por exemplo, tivesse um crescimento muito acelerado da sua população, né? Então, essa dinâmica metropolitana, ela é fundamental. Então, não dá para o prefeito trabalhar sozinho, né? Eu acho que dentro dessa forma de que a população ocupa o espaço, é importante, então, que haja um trabalho concatenado com as demais prefeituras aí que compõem a região metropolitana. Além do mais, questão de saúde, já que muitos municípios utilizam também a cidade de Campinas, transporte, como o senhor disse, né? Então tem que pensar como uma região metropolitana mesmo, né? Exatamente, né? Não dá para pensar que Campinas tem 1 milhão de habitantes e a gente vai planejar para isso, né? A ideia é pensar que Campinas faz parte de uma região metropolitana com mais de 3,5 milhões de habitantes, né? E esses habitantes se deslocam pelo território,
esses habitantes eles estão demandando serviços, né, comércio, educação, né, tudo isso está muito entrelaçado, né? Essa dinâmica de transporte ela tem que ser pensada de maneira coletiva por esse conjunto de municípios, né? Então, toda essa dinâmica metropolitana, ela tem que ser pensada no seu conjunto, né? Ô professor, ainda faltam serem divulgados algumas informações pelo censo, como questões de idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, informações sobre saneamento básico dos domicílios. Tudo já foi divulgado ou nos próximos dias, meses, a gente vai ter mais informações sobre este censo? Bom, até agora o censo divulgou basicamente duas ou três questões que compõem aí os questionários do censo. Então a gente tem aí pelo menos 70 outras questões, né, que vão ser divulgadas, e isso vai permitir que a gente construa um retrato bem detalhado da população brasileira nesse momento, né? Então acho que isso é muito importante para a gente pensar como a gente vai se organizar como sociedade para trabalhar daqui para frente. Então, todos esses elementos que você colocou ainda devem sair aí nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Lembrando que o censo que foi realizado aqui em 2022, ele tem uma outra particularidade, né? Que é um censo praticamente todo digitalizado, né? Então, a divulgação das informações pelo IBGE vai ser muito mais rápida, né? Eu me lembro que nos censos anteriores a gente esperava um ano, né, 2 anos, né? Sim. Quanto mais antigo o censo, mais tempo demorava para sair o resultado. Tinha todo o processo de tabulação, de correção e tal, e isso demorava muito. Agora não, com esse formato todo digitalizado, a informação vai ser divulgada muito mais rapidamente. Talvez até o final desse ano a gente tenha aí um painel, um retrato muito bem detalhado da população brasileira, o que vai ser muito importante. Inclusive, Gabriel, eu queria destacar um ponto aí que eu acho que é muito significativo, Sim. né? Pela primeira vez, a gente vai ter informação sobre a população autista do Brasil, tá? E essa informação ela é muito interessante para a gente pensar como as questões entram no questionário do censo, né? Esse grupo organizado em torno da questão do autismo conseguiu, né, através da sua organização social, através da sua articulação junto ao Poder Judiciário, colocar uma questão específica dentro do censo, né? E essa questão vai dar uma visibilidade muito grande sobre esse grupo específico dos autistas, né? Ótimo. Então, isso para a gente pensar, né, nos grupos sociais organizados, eles também podem utilizar as informações das estatísticas sociais como forma de reconhecimento, né, como forma de fazer com que eles possam ser vistos, eles possam ser compreendidos pela sociedade. Então, isso foi muito utilizado, por exemplo, pela luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, onde a população negra sempre tratou com muita atenção a questão da informação censitária, né? Acho que a gente pode também, a sociedade civil, utilizar melhor essa informação do censo e pensar que as estatísticas sociais podem também servir como ferramentas de luta. Importantíssima, né? Política pública para uma população exclusiva e que é grande no nosso país e que agora a gente fica sabendo, então, o real problema, dificuldade que nós temos para tentar encontrar, então, solução neste caso para as pessoas que têm do espectro do autismo. Roberto Luiz do Carmo, professor do Departamento de Demografia da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos de População, Elza Bercuó, do NEPO Unicamp. Quero agradecer a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui, de grande valia para quem está nos acompanhando. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade. Se tiver alguma atualização no censo, as portas aqui da TV Câmara Campinas, o nosso programa Câmara Total, estão abertas, mas também sobre outros assuntos para você retornar, porque foi muito importante essa nossa entrevista e fica aberto aí para suas considerações finais. Só quero agradecer o convite, né? E lembrar mais uma vez da importância do
do censo para o conjunto da população brasileira. A gente precisa de políticas públicas que sejam baseadas em elementos da realidade, né? E o censo traz esses elementos da realidade, né? Então, acho que esse conhecimento social que é gerado a partir do censo, ele é fundamental para as políticas públicas e para o conjunto da sociedade brasileira. Eu fico sempre à disposição, a universidade está sempre à disposição.